Olá, sejam bem-vindos ao canal Histórias Preciosas. Aproveite e curta essa linda história. Nora sempre soube como manter as aparências. Desde jovem, tinha o talento natural de esconder suas verdadeiras intenções atrás de um sorriso encantador. Quando conheceu Henrique, um homem bem mais velho, viúvo e com uma considerável fortuna, viu ali a oportunidade de uma vida de conforto. Casaram-se rapidamente, e Nora passou a viver na antiga e luxuosa mansão da família, um lugar que, à primeira vista, parecia ter saído de um conto de fadas. Porém, para Nora, aquilo não era um lar, era apenas uma passagem para algo maior. A mansão, apesar de grandiosa, carregava um peso sombrio. As paredes eram decoradas com retratos de ancestrais que pareciam observá-la, julgando cada movimento seu. As cortinas pesadas bloqueavam a luz do sol, criando uma atmosfera perpetuamente escura e abafada. Mas nada era tão opressor quanto a presença de Dona Odete, a sogra idosa de Nora, que vivia confinada em um dos quartos do andar superior. Dona Odete era uma mulher dura, perceptiva, e, apesar da idade avançada e das doenças que a debilitavam, seus olhos continuavam afiados, como se vissem além do que os outros percebiam. Nora sempre teve a sensação de que a sogra conseguia enxergar através de suas máscaras, o que a incomodava profundamente. Não era apenas a carga física de cuidar de uma mulher doente, era o desconforto de saber que, mesmo em sua fragilidade, Dona Odete ainda representava uma ameaça silenciosa aos seus planos. Henrique, por outro lado, era um homem de boa índole, mas cego pela confiança que depositava em Nora. Ele via na esposa uma mulher dedicada, que cuidava de sua mãe com paciência e carinho. Era incapaz de perceber o desgosto que Nora sentia ao realizar cada tarefa, o ódio que se acumulava silenciosamente em seu peito a cada vez que precisava escutar as lamúrias da sogra. Para ele, Nora era a esposa perfeita, sempre sorridente e disposta a fazer o que fosse necessário para o bem-estar da família. Mas o que Henrique não sabia era que, por trás daquele sorriso doce, Nora estava tramando algo terrível. Toda vez que subia as escadas para o quarto de Dona Odete, ela fazia uma pausa no topo, respirando fundo, como se precisasse preparar-se para enfrentar um inimigo. Os pensamentos que rondavam sua mente eram sombrios, cada vez mais intensos, alimentados pelo desejo de se ver livre daquela velha mulher que, na sua visão, segurava as rédeas de sua liberdade. O tempo que passava cuidando de Dona Odete era, para Nora, um sacrifício que ela não estava disposta a continuar fazendo. Cada dia parecia mais longo, e o ressentimento crescia, tornando-se insuportável. Nora sabia que, enquanto a sogra vivesse, ela nunca poderia desfrutar plenamente da fortuna que Henrique prometera em seu casamento. E essa fortuna, que deveria ser sua chave para uma vida de luxo e prazeres, estava trancada atrás das portas do quarto da idosa. Enquanto arrumava a bandeja com o chá para levar à sogra, Nora sentia o peso de cada xícara, de cada colher, como se fosse um fardo que a esmagava. Sua mente vagava por pensamentos obscuros, imaginando cenários em que Dona Odete simplesmente desaparecia. Ela se via em um futuro onde a mansão era só dela e de Henrique, onde festas e viagens tomariam o lugar das longas e silenciosas tardes cuidando da idosa. O clima na mansão parecia refletir o turbilhão de emoções dentro de Nora. O céu estava sempre nublado, o ar, pesado, como se a própria casa sentisse a tensão que se acumulava. Dona Odete, apesar de sua fraqueza, parecia ciente do que se passava no coração da Nora. "Você é uma boa menina, Nora", dizia a velha, com um tom de voz que parecia carregar um significado oculto, como se soubesse mais do que estava disposta a dizer. Nora apenas forçava um sorriso em resposta, enquanto seus dedos apertavam a bandeja com força suficiente para que seus nós dos dedos ficassem brancos. Porém, por dentro, Nora estava longe de ser uma boa menina. Ela estava se tornando uma mulher desesperada, disposta a fazer qualquer coisa para conseguir o que queria. E naquele momento, enquanto servia o chá à sogra, uma decisão começou a se formar em sua mente. Ela sabia que não poderia continuar daquela maneira. Algo precisava mudar. E, para Nora, a mudança só poderia acontecer de uma maneira, livrando-se de Dona Odete de uma vez por todas. Naquela noite, enquanto se deitava ao lado de Henrique, Nora olhou para o teto, sentindo o coração acelerar com a adrenalina de seus pensamentos. A ideia de se livrar da sogra, que antes parecia impensável, agora era a única coisa em sua mente. Ela sabia que o caminho que escolheria era sombrio, mas estava decidida. Afinal, na vida que ela planejava para si, não havia espaço para obstáculos. E Dona Odete era o maior de todos.
As paredes da mansão pareciam se fechar ao redor de Nora, sufocando-a lentamente a cada dia que passava. O relógio na parede da sala de estar marcava o tempo de forma implacável, cada tic-tac soando como um lembrete cruel da vida que ela tinha escolhido, ou, como Nora preferia pensar, da prisão que havia construído para si mesma. Com o passar dos anos, a frustração cresceu dentro dela como uma erva daninha, enraizando-se em sua mente e obscurecendo qualquer vestígio de compaixão que ela pudesse ter sentido no início. Dona Odette, com sua fragilidade física e sabedoria dos anos, havia se tornado uma presença incômoda, um fardo que Nora não estava disposta a carregar. O som da cadeira de rodas rangendo pelos corredores de mármore da mansão a irritava profundamente, cada pequeno movimento da velha mulher era um lembrete do que Nora acreditava ser uma vida desperdiçada. O olhar distante de Dona Odette parecia carregar uma percepção secreta, como se, de alguma forma, a sogra soubesse dos pensamentos sombrios que passavam pela mente de Nora. Foi em uma tarde abafada de verão, enquanto o sol lançava suas garras de calor sobre o jardim abandonado, que Nora se trancou em seu quarto e permitiu que um plano sinistro tomasse forma. Ela sentou-se à escrivaninha de mogno, observando o reflexo pálido no espelho à sua frente. Havia algo novo em seus olhos, uma frieza calculista, uma determinação sombria que há muito se escondia nas sombras de sua alma. Por que não se livrar dela de uma vez por todas? Pensou, o raciocínio se desenrolando com uma clareza assustadora. A ideia surgiu inicialmente como uma semente de malícia, mas rapidamente se transformou em um plano detalhado. Nora sabia que não poderia simplesmente matar Dona Odette, isso seria muito arriscado, muito direto. Ela precisava de algo mais sutil, algo que não levantasse suspeitas. Uma morte natural, uma tragédia que pudesse ser explicada como resultado das circunstâncias. Um passeio. A ideia brilhou em sua mente como uma lâmpada sinistra. Um passeio pelas estradas tranquilas fora da cidade, onde ninguém os veria, onde ninguém testemunharia o momento em que Nora deixaria a Dona Odette à própria sorte. Uma estrada deserta, isolada, longe de qualquer socorro. A velha mulher, com sua saúde frágil e mente em declínio, certamente não sobreviveria por muito tempo sem ajuda. Seria rápido, indolor. Um fim que, aos olhos de todos, pareceria nada além de uma tragédia inevitável. Nora começou a planejar cada detalhe com meticulosidade. Ela escolheria um dia em que Henrique estivesse ocupado, distraído com seus negócios, um dia em que ele não questionaria suas intenções de passar tempo com a mãe. Nora sabia que precisaria ser convincente, precisaria fingir uma preocupação que não sentia, para ganhar a confiança de Henrique e assegurar que ele permitisse que levasse a sogra para um passeio. Nos dias que se seguiram, Nora praticou seu sorriso nos espelhos dos quartos vazios da mansão, ensaiando falas doces e expressões gentis que mascaravam a escuridão em seu coração. Ela planejou a rota, estudando mapas para encontrar o lugar perfeito, um trecho de estrada pouco movimentado, cercado por florestas densas e colinas solitárias, onde o desaparecimento de uma velha mulher não levantaria muitas perguntas. Cada noite, antes de dormir, ela recontava os passos em sua mente, afiando o plano como uma lâmina mortal. O simples pensamento da liberdade que a aguardava além do ato a enchia de uma excitação doentia. Ela podia quase sentir o peso da responsabilidade escorregar de seus ombros, a vida luxuosa e descomplicada ao alcance de suas mãos gananciosas. Cada vez que ouvia o murmúrio cansado de Dona Odette pedindo ajuda para as tarefas mais simples, Nora sentia seu coração endurecer ainda mais. Finalmente, o dia chegou. Nora preparou tudo com uma precisão fria, vestindo-se com um vestido floral que contrastava cruelmente com a escuridão de suas intenções. Ela desceu as escadas com passos leves, o som de seus saltos ecoando pelos corredores como um prenúncio do que estava por vir. Ao encontrar Henrique no escritório, lançou-lhe um sorriso caloroso, falando sobre como seria bom para Dona Odette sair e respirar um pouco de ar fresco. Henrique, distraído como sempre, mal levantou os olhos dos papéis em sua mesa. Ele concordou sem pensar, grato pela consideração aparente de Nora. Ela sabia que o marido confiava nela cegamente, acreditando na bondade que ela nunca realmente possuíra. Isso só tornava seu plano ainda mais fácil de executar. Enquanto ajudava Dona Odette a se acomodar no carro, Nora não pôde deixar de notar a expressão de alívio no rosto da idosa. Talvez, de certa forma, ela também estivesse cansada daquela vida, desejando um fim para o sofrimento que a idade lhe impunha. Mas Nora não se importava. Seus pensamentos estavam fixados no que a aguardava após aquele último ato de traição. Com o motor do carro roncando suavemente, Nora dirigiu pelas ruas familiares da cidade, mantendo a conversa leve e agradável.
Ela sabia que aquele seria o último passeio de Dona Odete, o último momento de normalidade antes que o abismo da desolação se abrisse sob os pés da idosa. E, enquanto deixava a cidade para trás, os prédios dando lugar às vastas extensões de campos e árvores, Nora sentiu um frio na espinha que não era causado pelo ar-condicionado do carro. A estrada se estendia à frente como uma serpente sinuosa, cada curva levando-as mais para dentro de um isolamento total. Nora não olhava para trás. Ela sabia que não poderia vacilar agora, não poderia permitir que qualquer resquício de humanidade a detivesse. Em sua mente, já estava a caminho da liberdade, já saboreava o gosto da vitória que a aguardava. E então, ao avistar o trecho de estrada que havia escolhido com tanto cuidado, Nora reduziu a velocidade do carro, seu coração batendo firme e determinado. Ela estacionou o veículo em um ponto onde as árvores pareciam se fechar em torno delas como sentinelas silenciosas, testemunhas mudas do que estava prestes a acontecer. "Vamos sair um pouco, mamãe", disse Nora com doçura forçada, enquanto abria a porta para Dona Odete. A idosa, confusa, mas confiando em Nora, aceitou a ajuda para descer do carro. Ela olhou ao redor, notando a solidão da estrada, mas não disse nada. Talvez, no fundo, ela soubesse. Talvez já tivesse percebido que aquele era seu destino final. Nora ajudou Dona Odete a caminhar alguns passos para longe do carro, antes de soltá-la abruptamente. Sem uma palavra, sem um olhar para trás, Nora retornou ao carro, fechou a porta com um estalo frio e girou a chave na ignição. O som do motor ligando foi o único eco naquela estrada deserta. Enquanto acelerava para longe, Nora se permitiu um último olhar pelo retrovisor. Viu a figura frágil de Dona Odete se tornando cada vez menor, cada vez mais distante, até que desapareceu completamente de vista. E com isso, Nora deixou para trás não apenas sua sogra, mas qualquer traço de humanidade que ainda pudesse existir em seu coração. A estrada à frente parecia se alargar, oferecendo-lhe um caminho de fuga de sua própria consciência. Mas, à medida que os quilômetros passavam, Nora não conseguia afastar a sensação de que algo dentro dela havia mudado para sempre. Um silêncio mortal havia tomado conta do carro, um contraste gritante com o zumbido do motor. Finalmente, quando já estava longe o suficiente, Nora parou o carro no acostamento, sentindo o peso de seus próprios pensamentos. Suas mãos tremiam levemente enquanto segurava o volante, seus olhos fixos no horizonte. Ela esperou por um sentimento de alívio, pela sensação de liberdade que tanto ansiara. Mas tudo o que encontrou foi um vazio imenso, um buraco negro que parecia sugar toda a luz ao seu redor. Nora engoliu em seco, tentando acalmar a agitação em seu peito. "Está feito", sussurrou para si mesma, tentando acreditar que estava livre. Mas a verdade, aquela verdade sombria e incômoda, já começava a enraizar-se em sua mente. Ela sabia, no fundo de sua alma, que havia cruzado uma linha da qual não poderia mais voltar. Com um suspiro pesado, Nora colocou o carro em movimento novamente, dirigindo de volta para casa, onde esperava encontrar o conforto de uma vida sem Dona Odete. Mas, enquanto as árvores passavam rapidamente ao seu lado, ela não conseguia se livrar da sensação de que havia deixado algo importante para trás naquela estrada deserta. Algo que, eventualmente, voltaria para assombrá-la, não importava o quanto tentasse escapar. O dia seguinte ao passeio começou como qualquer outro. O sol despontava timidamente no horizonte, lançando feixes de luz através das pesadas cortinas de veludo da mansão. Nora acordou cedo, como sempre fazia, mas desta vez sentia um peso incomum no peito. A manhã parecia mais silenciosa do que o habitual, e o vazio ao seu redor apenas amplificava o eco de seus próprios pensamentos. Ao seu lado, Henrique ainda dormia, alheio ao tumulto que fervilhava dentro dela. Nora observou o marido por um longo momento, seu rosto tranquilo e despreocupado, sem a menor noção do que havia ocorrido. Mas ela logo afastou a culpa que começava a se insinuar, recordando-se da decisão tomada e do que estava em jogo. Nora desceu as escadas com passos cautelosos, como se cada degrau que descia pudesse denunciar sua culpa. O cheiro de café recém-passado preenchia a cozinha, mas dessa vez, não trouxe o conforto habitual. Em vez disso, parecia uma lembrança amarga da normalidade que ela havia destruído no dia anterior. Enquanto preparava a mesa para o café da manhã, Nora se perguntou se seria capaz de encenar a esposa preocupada que todos esperariam dela. O telefone na parede ao lado da geladeira parecia encará-la com uma acusação muda. Ela sabia que, em breve, o silêncio da casa seria rompido por uma tempestade que mudaria tudo. Henrique desceu poucos minutos depois, cumprimentando-a com um beijo rápido antes de se sentar à mesa.
Sua expressão era serena, mas ao olhar para a cadeira vazia que Dona Odete costumava ocupar, uma ruga de preocupação surgiu em sua testa. "Onde está a mamãe?" ele perguntou, a voz carregada de uma leve ansiedade. Nora havia se preparado para essa pergunta. Ela colocou a xícara de café diante dele e forçou um sorriso tranquilizador. "Ela estava muito cansada ontem. Sabe como é, a idade pesando. Achei que talvez ela quisesse dormir um pouco mais hoje." Henrique assentiu lentamente, mas o desconforto não deixou seu rosto. Ela realmente parecia exausta. Talvez devesse ir vê-la, só para ter certeza de que está tudo bem. O coração de Nora acelerou, mas ela manteve a compostura. "Claro, vou lá agora mesmo." Subindo as escadas com passos lentos, Nora se sentiu como se estivesse caminhando em direção ao seu próprio julgamento. Ela parou diante da porta do quarto de Dona Odete, respirou fundo e, com a mão trêmula, girou a maçaneta. O quarto estava vazio, como ela sabia que estaria. A cama ainda estava arrumada, exatamente como a deixara na manhã anterior, antes de levar Dona Odete para aquele passeio que nunca terminaria como planejado. Nora desceu rapidamente, sua mente correndo com desculpas e justificativas. "Ela não está no quarto", disse ela, com a voz cuidadosamente moldada para expressar surpresa. "Talvez ela tenha saído para uma caminhada no jardim." Henrique franziu o senho, uma preocupação mais profunda tomando conta dele. "Sozinha? Ela nunca faz isso." O desconforto de Nora cresceu, mas ela ainda tentou manter a farsa. Talvez estivesse se sentindo melhor e decidiu tomar um pouco de ar fresco. Olhando pela janela para o vasto jardim, uma sensação de pânico começou a se enraizar em Henrique. Ele se levantou abruptamente, indo em direção à porta da frente. Nora o seguiu, seu estômago revirando. Eles passaram o jardim, chamando por Dona Odete, mas sem resposta. A vastidão da propriedade, que antes parecia um símbolo de segurança e conforto, agora se tornava um cenário opressivo de incertezas. Henrique, com o coração acelerado e a mente em um turbilhão de pensamentos, pegou o telefone e chamou a polícia. Nora observava, tentando desesperadamente manter sua calma. "Eles precisam saber que ela está desaparecida", disse ele, mais para si mesmo do que para Nora. Sua voz carregava uma mistura de medo e culpa por não ter notado o que estava acontecendo. A chegada da polícia trouxe uma nova onda de ansiedade para Nora. As perguntas dos oficiais, as expressões de preocupação dos vizinhos que se aproximavam para ver o que estava acontecendo, tudo parecia se fechar ao seu redor, como se a verdade estivesse à beira de ser revelada. Ela assistia Henrique falar com os policiais, descrevendo a mãe com uma voz trêmula, a última vez que a vira, o passeio do dia anterior. Ela quase podia ver a desconfiança crescendo nos olhos dos que estavam ao redor. As buscas começaram imediatamente. Cães farejadores foram trazidos, e homens armados com lanternas vasculharam cada canto da propriedade, as áreas ao redor, e até os campos além da estrada deserta. Mas não havia sinal de Dona Odete. A noite caiu, e a busca continuou, com todos temendo o pior. A cada hora que passava, a esperança diminuía, e o desespero se instalava. Henrique estava visivelmente abalado, seu rosto marcado pelo cansaço e pela preocupação. Nora tentou desempenhar seu papel, oferecendo palavras de conforto e ajudando a organizar as buscas, mas por dentro, ela estava em pedaços. Cada passo dos policiais parecia uma ameaça, cada palavra trocada entre eles parecia carregada de suspeita. No fundo de sua mente, o medo de ser descoberta começou a corroer a confiança que ela tinha em seu plano. Dias se passaram, e Dona Odete não foi encontrada. As buscas se tornaram menos frequentes, e a comunidade começou a aceitar que a idosa provavelmente não seria encontrada viva. Henrique estava devastado, e Nora sentiu um misto amargo de alívio e crescente culpa. Ela havia conseguido o que queria, Dona Odete estava fora de suas vidas, mas o preço emocional que pagava começava a pesar mais do que ela imaginava. A mansão, antes uma fortaleza de segurança, agora parecia assombrada pelo desaparecimento de Dona Odete. Henrique se tornou mais distante, afundado em tristeza, e Nora, embora livre de seu maior obstáculo, começou a perceber que a sombra do que havia feito nunca a deixaria em paz. As noites eram as piores. No silêncio absoluto, ela ouvia os passos dos policiais naquela fatídica noite, os latidos dos cães farejadores, e, às vezes, imaginava ouvir o frágil sussurro da voz de Dona Odete chamando seu nome. E foi nesse silêncio torturante que Nora começou a entender que, embora tivesse se livrado da sogra, jamais escaparia do peso de sua própria consciência.
Ela havia cometido o crime perfeito, mas o verdadeiro castigo estava apenas começando, assombrando-a em cada canto escuro da casa, em cada olhar distante de Henrique, em cada batida do coração que ela tentava ignorar. Os anos haviam passado desde o terrível ato que Nora acreditava ter finalmente resolvido seus problemas. A mansão, agora apenas um cenário de uma vida sem Dona Odete, parecia tranquila e normal, mas Nora não estava em paz. O peso de sua ação se manifestava de maneira insidiosa, tornando-se uma presença constante em sua mente, como um murmúrio persistente em uma noite silenciosa. Nora se encontrava em uma noite particularmente chuvosa, sentada à mesa do café da manhã, quando o telefone tocou pela primeira vez. O som do aparelho ecoou pela casa silenciosa, quebrando a rotina calma e habitual. Ela hesitou antes de atender, já que o número na tela era desconhecido. Alô? A voz de Nora soou tensa e cautelosa. Do outro lado da linha, uma voz rouca e inconfundível falou: Nora, onde está minha mãe? Nora sentiu um calafrio percorrer sua espinha. A voz era inconfundivelmente familiar, evocando lembranças sombrias de Dona Odete. Ela engoliu em seco, tentando esconder seu pânico. Quem está falando? A resposta foi um suspiro profundo, seguido por um silêncio perturbador. O telefone desligou repentinamente. Nora permaneceu com o fone ainda colado ao ouvido, o silêncio pesado pairando no ar. Seu coração batia forte, e ela sentiu um nó de ansiedade se formar em seu estômago. Nos dias seguintes, as ligações começaram a se tornar mais frequentes, sempre com a mesma voz sussurrante e carregada de dor. Nora tentava racionalizar a situação, atribuindo as chamadas a uma simples coincidência ou a uma brincadeira de mau gosto. Mas à medida que os telefonemas se repetiam, sua confiança começava a desmoronar. Ela não podia ignorar a sensação crescente de que algo estava muito errado. As noites se tornaram um campo de batalha de pesadelos e insônias. Nora se via constantemente acordada em meio à escuridão, com a voz de Dona Odete ecoando em sua mente, como um lamento interminável. O medo começou a moldar suas ações diárias, e ela evitava lugares onde poderia ficar sozinha, sempre apegada a uma sensação de insegurança. Em um desses momentos de vulnerabilidade, Nora decidiu confrontar a voz. Numa noite de lua cheia, quando o vento uivava fora da mansão, ela se sentou ao lado do telefone, com o coração acelerado. O telefone tocou novamente, e, com mãos trêmulas, ela atendeu. Sim. A voz de Nora era um sussurro nervoso. Você se lembra de mim? A voz na linha parecia ainda mais distante, como se estivesse vindo de um lugar além da vida. Você nunca deveria ter me deixado lá. Nora sentiu um frio gelado percorrer seu corpo. Não, você. Você não pode ser real. Eu sou real, a voz insistiu, agora carregada de uma tristeza palpável. Você me abandonou, e agora você precisa enfrentar a verdade. A ligação foi interrompida abruptamente, deixando Nora sozinha com seus pensamentos devastadores. Ela se levantou e caminhou pela casa, o medo e a culpa se tornando quase tangíveis. Cada sombra parecia se transformar em uma forma ameaçadora, e cada som da casa se amplificava, contribuindo para seu estado crescente de paranoia. Com o tempo, as chamadas se tornaram mais insistentes e perturbadoras, sempre no mesmo horário, sempre com a mesma voz. Nora tentava racionalizar o que estava acontecendo, mas seu medo a fazia acreditar que Dona Odete, ou algo que a representava, estava tentando se comunicar com ela do além. As ligações não apenas a assombravam, mas também desestabilizavam seu senso de realidade. A culpa, que havia sido parcialmente ignorada, agora voltava com força total. Cada palavra da voz parecia um lembrete cruel de seu crime, um eco constante de seu passado sombrio que não podia ser ignorado. Nora estava se tornando uma sombra de si mesma, seus olhos perdidos e seu corpo tremendo de medo. Ela não conseguia mais distinguir se estava vivendo em um pesadelo ou na realidade, e a linha entre os dois começava a se desfazer. As chamadas continuavam, e o medo se transformava em uma presença constante, implacável e opressiva. A voz de Dona Odete, ou do que fosse que se manifestava como ela, parecia estar sempre por perto, um lembrete constante de que a verdade sempre encontrará uma forma de se manifestar, mesmo que seja através das sombras do medo e da culpa. Nora começava a questionar se estava perdendo a sanidade. Naquelas noites em que a voz ecoava através do telefone, o medo tomava conta de Nora como uma onda implacável. Ela tentava se distrair, mergulhando em livros ou assistindo televisão em volumes altos, mas nada conseguia silenciar o terror crescente que consumia sua mente.
Seus pesadelos se tornaram frequentes e vívidos. Em cada um deles, ela estava de volta à estrada deserta, vendo Dona Odete lutando para se levantar, seus olhos implorando por ajuda enquanto Nora se afastava, implacável e indiferente. A realidade e a fantasia começavam a se misturar. Durante o dia, Nora via sombras que se moviam de canto de olho, uma silhueta familiar que parecia se esconder nas esquinas dos corredores da mansão. Seus reflexos em espelhos e janelas pareciam distorcidos, como se a própria imagem estivesse zombando dela. Às vezes, ela ouvia passos atrás de si, mas ao se virar, não havia ninguém ali. As paredes da mansão, que antes pareciam sólidas e confiáveis, agora a oprimiam com um peso invisível. O medo de enfrentar Henrique também aumentava. Ela sabia que qualquer desvio de comportamento poderia ser notado, e o olhar atento de seu marido a fazia sentir-se mais encurralada. As conversas entre eles se tornaram tensas, com Nora tentando esconder seu crescente desespero atrás de um sorriso forçado e uma fachada de normalidade. Henrique, embora preocupado com a saúde mental da esposa, acreditava que ela estava apenas estressada com o trabalho e as responsabilidades da casa. A verdadeira tortura começou quando Nora, em uma noite particularmente escura e silenciosa, foi acordada por um barulho vindo do andar de baixo. Com o coração acelerado, ela desceu as escadas, cada passo ecoando em um silêncio opressivo. Encontrou a sala de estar perfeitamente em ordem, mas o telefone estava fora do gancho, e uma mensagem estava piscando na tela. Tremendo, Nora ouviu a voz novamente, desta vez mais clara e mais próxima, como se estivesse na mesma sala. "Você não pode escapar", dizia a voz, "eu sempre estarei aqui." As chamadas continuaram, mais frequentes e cada vez mais perturbadoras. Nora tentou bloquear o número, mas o problema persistia. Em um momento de desespero, ela desconectou o telefone, mas as mensagens começaram a aparecer na caixa de correio eletrônica e nas redes sociais, sempre com a mesma mensagem aterrorizante. Sua casa, que antes era um refúgio, havia se transformado em uma prisão, e Nora estava presa em um pesadelo interminável. O terror psicológico estava corroendo Nora por dentro. Ela se via constantemente à beira da loucura, incapaz de distinguir entre o real e o imaginário. Seus olhos, antes brilhantes e cheios de ambição, agora pareciam opacos e sem vida. A culpa e o medo tornaram-se seus únicos companheiros, e a sombra do passado a acompanhava em cada canto escuro, em cada silêncio perturbador. O eco de seus próprios atos estava sempre presente, e ela sabia que, não importa onde fosse ou o que fizesse, nunca poderia escapar das consequências de sua crueldade. Enquanto a paranoia se aprofundava, Nora chegou a um ponto em que não conseguia mais distinguir se a ameaça era real ou fruto de sua própria mente perturbada. A tensão que sentia diariamente a consumia, e o simples ato de viver se tornava um tormento constante. Ela estava cada vez mais isolada, sua sanidade lentamente se desfazendo diante dos olhos da própria mente, enquanto a voz do passado continuava a assombrá-la, lembrando-a de que o preço de seus atos finalmente estava sendo cobrado. O frio da noite parecia penetrar até os ossos de Nora, uma sensação que a fazia tremer apesar das camadas de roupa que usava. Ela caminhava pela casa, os passos ecoando pelos corredores vazios como se cada um fosse um lamento dos próprios pecados. A mansão, outrora um símbolo de riqueza e sucesso, agora parecia uma prisão de solidão e culpa. Cada canto, cada objeto parecia carregar uma sombra das decisões que ela havia tomado, uma constante lembrança de que o passado nunca permanece enterrado. Durante semanas, Nora havia sido atormentada por chamadas misteriosas. A voz do outro lado da linha era inconfundível, com um tom que misturava desespero e uma calma inquietante. Inicialmente, ela tentou ignorar as chamadas, acreditando que se tratavam de uma brincadeira de mau gosto ou de um erro de identificação. Mas, conforme os dias passavam, a frequência das ligações e o conteúdo cada vez mais perturbador das mensagens não deixavam espaço para dúvidas. O passado estava de volta para cobrá-la. A cada ligação, Nora sentia a pressão aumentando, como se estivesse sendo esmagada por um peso invisível. A voz, sempre calma e controlada, repetia a mesma frase com um tom gélido e inexorável: "Você ainda se lembra de mim?" Era um lembrete constante de que Dona Odete, ou o que quer que fosse, não estava disposta a ser esquecida. Nora começou a questionar sua própria sanidade, achando que estava vendo vultos e ouvindo sussurros que não existiam, enquanto o medo e a culpa corroíam sua mente. Naquela noite, a voz no telefone foi diferente. Ela não se limitou a fazer ameaças sutis ou a insinuar desdém. Em vez disso, falou com uma clareza fria, revelando informações que Nora temia que fossem verdadeiras.
Eu sei o que você fez, a voz dizia, sem emoção. Você me abandonou, mas eu estou de volta. Eu sou o eco do seu passado, e agora, você vai pagar. Nora, desesperada, não aguentava mais. Ela precisava confrontar o responsável por aquelas chamadas, o que a levou a uma decisão desesperada. A voz, que parecia saber tudo sobre seu crime, poderia estar ligada a alguém que conhecia a verdade. Nora decidiu que era hora de enfrentar o fantasma do passado, ou o que quer que fosse, e buscou informações que pudessem levar a uma revelação definitiva. Desesperada, ela começou a investigar as chamadas. Usou todas as suas habilidades para rastrear a origem, empregando recursos que ela havia usado para outras finalidades. Cada tentativa de rastreamento parecia esbarrar em um bloqueio, cada pista que ela encontrava apenas a conduzia a mais perguntas sem resposta. Finalmente, a voz no telefone a convidou para um encontro, um confronto cara a cara, prometendo revelar toda a verdade. No dia marcado, Nora se preparou para a reunião com um misto de ansiedade e determinação. A mensagem dizia para ela se encontrar em um local específico, um antigo parque abandonado que ficava nos arredores da cidade. Era um lugar que evocava memórias de infância e agora parecia uma metáfora cruel para a solidão e o arrependimento que ela sentia. A noite estava escura e silenciosa quando Nora chegou ao parque. A lua cheia iluminava o caminho irregular, lançando sombras longas e inquietantes. Ela se aproximou do ponto de encontro, uma velha cabine telefônica enferrujada, uma relíquia do passado que parecia apropriada para a ocasião. Nora sentia a respiração pesada e a mente cheia de pensamentos tumultuados. O parque estava deserto, e o silêncio parecia palpável, interrompido apenas pelo som ocasional do vento passando pelas árvores secas. Enquanto esperava, Nora viu uma figura emergir das sombras, uma silhueta que parecia familiar. À medida que a figura se aproximava, a sensação de terror e familiaridade aumentava. A voz que ela havia ouvido tantas vezes no telefone agora estava ali, emanando de um rosto que ela não esperava ver novamente. Era uma mulher jovem, com uma expressão que misturava tristeza e determinação, segurando um gravador. Você veio, a mulher disse, sua voz carregada de um tom sombrio. Eu sabia que não poderia escapar da verdade. Você não pode fugir de quem você realmente é. Nora estava paralisada, incapaz de articular uma resposta. As palavras da mulher a atingiram como um golpe, e o peso da culpa se tornou insuportável. A jovem revelou que havia investigado o desaparecimento de Dona Odete e descoberto as mentiras que Nora havia escondido. O gravador continha gravações das chamadas e provas que ligavam Nora ao crime. A jovem continuou, explicando que estava ali para garantir que Nora enfrentasse a verdade. A justiça não pode ser ignorada, Nora. O passado sempre encontra uma maneira de se vingar. O confronto se tornou um turbilhão de emoções. Nora tentou explicar, justificar suas ações, mas a jovem não estava interessada em desculpas. A realidade de suas ações se impôs de maneira inescapável. A mulher entregou o gravador a Nora, e as gravações, agora em suas mãos, eram um testemunho brutal do que ela havia feito. As palavras de Dona Odete, mesmo que gravadas, pareciam ressoar com uma força sobrenatural. Quando a jovem se afastou, Nora ficou sozinha no parque, imersa em seus pensamentos. As gravações reproduzidas na noite silenciosa eram um eco cruel de seu passado. Ela se viu encurralada entre o medo do futuro e a culpa pelo que havia feito. O confronto final não trouxe alívio, apenas uma confirmação dolorosa do que ela sempre soubera, que o passado nunca fica enterrado para sempre. Desesperada e quebrada, Nora retornou à sua casa, agora um lugar de desespero e desolação. A verdade, agora clara e inescapável, a havia consumido completamente. A voz do passado não era mais uma mera ameaça, era uma realidade que ela teria que enfrentar. A ruína de Nora estava apenas começando, e o eco do passado prometia um final sombrio e inevitável. A realidade do que havia feito se tornou esmagadora e, de repente, todas as mentiras que construíra começaram a desmoronar. Henrique, que estava fora para uma reunião de trabalho, voltou mais cedo, atraído pela intensidade da cena que encontrou. Ao abrir a porta da mansão, foi confrontado com a visão de Nora caída no chão, em estado de choque. Henrique, preocupado e confuso, tentou entender o que havia acontecido. Nora, o que está acontecendo? O que você fez? Henrique questionou, sua voz cheia de preocupação e perplexidade. Nora, em meio ao seu estado de desespero, finalmente decidiu revelar a verdade.
Com um fio de voz quebrada, ela começou a contar tudo, do plano cruel ao abandono de Dona Odete. As palavras saíram como um fluxo incontrolável, uma torrente de confissão que parecia nunca acabar. Henrique ouviu, cada palavra como uma facada em seu coração. A sensação de traição e desilusão foi palpável, e o amor que sentia por Nora foi lentamente substituído por um profundo sentimento de repulsa e tristeza. Ele não podia acreditar que a mulher com quem havia passado tantos anos pudesse ser capaz de tal crueldade. Eu não posso acreditar no que você fez. Você destruiu tudo, Nora, Henrique disse, a dor e a raiva evidente em sua voz. Ele se afastou, incapaz de suportar mais a presença dela, e decidiu que não poderia continuar vivendo com alguém que havia cometido um ato tão horrível. A decisão de Henrique foi rápida e definitiva. Ele saiu da mansão, levando consigo a sensação de traição e a lembrança do que fora uma vida compartilhada. Nora, agora sozinha, caiu em uma espiral de desespero. Sua sanidade, já fragilizada, começou a se deteriorar ainda mais. A sensação de estar sendo perseguida e a culpa que sentia levaram a uma profunda crise emocional. O telefone continuava a tocar, a voz persistente e ameaçadora ecoando em seus pensamentos. Sem outro lugar para ir e sem ninguém em quem confiar, Nora foi forçada a buscar ajuda profissional. Foi internada em um hospício, onde passou seus dias imersa em delírio e arrependimento. A casa que uma vez fora sua prisão agora parecia um símbolo do terror que a consumia. Dentro do hospício, Nora enfrentava a realidade de seus atos a cada momento. Os corredores eram sombrios e frios, e o silêncio era interrompido apenas pelo som ocasional de outros pacientes. A culpa e o medo a acompanhavam constantemente, como fantasmas invisíveis, e a voz de Dona Odete parecia sempre à espreita. Nora permaneceu ali, uma alma perdida em uma prisão mental, condenada a enfrentar a eternidade do eco de seu passado. O ambiente frio e clínico do hospício contrastava com a mansão opulenta que ela havia deixado para trás. Aqui, Nora era apenas mais uma paciente entre muitas, perdida em um mar de sofrimento e arrependimento. Os dias se transformaram em uma rotina interminável de medicamentos e sessões de terapia, enquanto Nora lutava contra a própria mente, que a atormentava com visões e lembranças de sua crueldade. A voz de Dona Odete parecia ecoar em sua mente, um lembrete constante do mal que ela havia cometido. Após a internação de Nora, Henrique recebeu uma ligação de um número desconhecido. Era Franciele, uma mulher que havia encontrado sua mãe, Odete, abandonada naquela estrada. A idosa contou tudo o que Nora havia feito com ela. Comovida e indignada com o crime que Nora havia cometido, a mulher decidiu permanecer em silêncio e acolher a idosa desconhecida em sua casa sem que ninguém soubesse, a fim de vingar a maldade que Nora havia cometido. Foi então que Franciele decidiu colocar seu plano em ação. Ela começou a fazer ligações em horários alternados para Nora, até deixá-la louca e sem saída. Ao finalizar a ligação, Henrique foi até o endereço informado. Lá ele encontrou sua mãe sentada e muito bem cuidada, com os seus cabelos brancos como a neve, e com lágrimas nos olhos. Ambos se abraçaram e voltaram para a mansão, decididos esquecerem aquele pesadelo e iniciar uma nova vida, longe daquela malvada Nora, que por sinal está pagando seu preço no hospício. Naquele lugar, Nora ficou isolada, enfrentando a realidade de suas ações. O luxo e a riqueza que tanto desejava se tornaram um distante sonho, enquanto ela passava seus dias em um estado de loucura e arrependimento. Ela nunca conseguiu escapar do eco do passado que a assombrava, pagando o preço final por sua crueldade e ganância. Fico muito feliz por você ter ficado até o final do vídeo. O que você achou dessa linda história? Coloque nos comentários sua opinião, deixe seu like, se inscreva no canal, e ative o sininho de notificações para não perder uma história preciosa. Até a próxima!